Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 16 de março de 2012, sexta-feira. O verbete é de número 2239. Ele tem 5 páginas, 43 logias e 8 máximos. O tema, alto valor íncito. A especialidade é para axiologia. Quem redigiu o verbete é o nosso professor Eduardo, que está aqui, hoje assessorado pela professora Dulce, alto nível. Definição. O alto valor íncito é a estima essencial, peculiar e intrínseca da consciência, homem ou mulher, reconhecida a partir do autodiscernimento lúcido quanto às realidades mais íntimas, sendo capaz de determinar as bases do amor próprio, a vivência da cosmoética e as contínuas mudanças para novo patamar interassistencial. A recomposição da autopenseridade em função do curso intermissivo. A tranquilidade íntima gerada pela noção exata do alto valor consciencial. A força íntima natural ao sustentar a própria opinião. Os fenômenos parapsíquicos distorcidos na infância e adolescência, gerando esquemas disfuncionais. A superação das distorções cognitivas. O fato de se dar o devido valor, independentemente da posição social ou da apreciação dos outros. A autovivência substituindo a opinião alheia como referência principal para a tomada de decisões. Eu li apenas um pequeno trecho, a fatologia tem mais de 20 linhas. A essência evolutiva dos valores extrafísicos, a terapêutica da volitação lúcida, o ato de honrar o curso intermissivo, o pandeiro tendo exercido a condição de fixador das paraneosinapses intermissivas. Agora, na argumentologia tem aí o tópico das distorções, com 20 distorções de comportamento capaz de caracterizar negligências quanto ao alto valor íncito, ilustradas em situações da vida cotidiana. Na remissiologia dos 15 verbetes nós destacamos autodeterminação, autossuficiência evolutiva, juízo de valor, mega pesquisa da holossutileza e valor existencial. Frase enfática. A parapercepção do alto valor íncito é o ácido teste do intermissivista quanto ao descarte dos valores humanos excessivos, exigindo lucidez quanto à própria realidade intraconsciencial. Você, na condição de consciência multimilenar, já vivencia o alto valor íncito. Os resultados etológicos são favoráveis a você e aos companheiros, com passageiros evolutivos? A bibliografia específica tem 6 fontes e a webgrafia específica tem 1 fonte. Agora, a mega análise aí do João Paulo aí conosco. São 20 itens. Autodiscernimento, autoposicionamento, autoestima, autoconceito, autoconfiança, autossuficiência, autocompreensão, autoparapsiquismo, egofilia, essência, autenticidade, antivitimização, lucidez, cosmoeticologia, para-axiologia, autopesquisologia, autocogniciologia, intraconscienciologia, autoparapercepciologia e conscienciometrologia. O verbete do dicionário aí hoje, nós temos a preservaciologia. Nós chamamos a atenção aí para a conclusão que tem uma taxologia sobre a conversa íntima, o presente assistencial, são 4 itens. A extra-pauta interassistencial e assistência reversa. Agora, ao verbetógrafo. Em Fatologia, página 16, 4ª linha de baixo para cima. Poderia ampliar o fato de o amor próprio vir antes da análise de trafores e trafais
e a substituição do egocentrismo pela autocompreensão? Essa questão é importante porque na análise Trafares Trafores, o amor próprio, o alto valor íncito, ele ajuda a pessoa a identificar de maneira mais isenta os próprios Trafares Trafores e evita uma condição comum, que é a pessoa se prender ou ficar dependente dos Trafores ou do Trafor. Um exemplo muito comum disso é aquele profissional que ele não se dá o devido valor, ele tem muitas habilidades e ele só consegue ficar naquela linha de trabalho, naquele Trafor dele. Ele não consegue extrapolar isso e melhorar, por exemplo, a questão dos Trafares. Um exemplo que acontece, por exemplo, em hospitais, né? Às vezes aquele cirurgião que vai contar a sua cirurgia e fala 3 horas da sua cirurgia, né? A gente fica ouvindo, as pessoas ficam ouvindo aquela condição e você vê que está faltando ali aquela descrição em relação àquelas habilidades que a pessoa tem. E quando a pessoa começa a desenvolver essa questão do alto valor íncito, do amor próprio, ela começa a lidar de maneira mais natural, mais tranquila com as próprias habilidades. As habilidades deixam de ser uma espécie assim, de guarda-chuva, ou aquela condição, a pessoa se sente mal, mas pensa assim, poxa, mas eu tenho Trafores, né? Então, quer dizer, lógico que todos têm Trafores, lógico que todos têm Trafares. O que não está sendo avaliado é a condição íntima, aquele estado da autoestima, às vezes distorcido que a pessoa traz da infância. E essa distorção, na verdade, o que está acontecendo é uma dificuldade de fazer uma autoanálise. E nesses casos é que a pessoa facilmente cai no egocentrismo, porque aquela condição íntima mal metabolizada, mal elaborada, se ela não esclarece, se ela não trabalha isso dentro dela, a tendência é ela cair no egocentrismo, de começar só a pedir as coisas para si. Por isso que o autoesclarecimento nesse caso é muito importante. A pessoa passa para a autocompreensão. Ela começa a entender as questões de autoestima, as questões que envolvem, né, o ânimo dela, o astral dela, como se diz popularmente, e ela faz essa substituição. Em Parafatologia, página 17, 4ª linha, poderia ampliar a parapedagogia do estado vibracional? Isso é uma tecnologia, né, uma didática extrafísica. Os amparadores ensinam o intermissivista a fazer estado vibracional fora do corpo, ou lembram, né, durante a vida humana, daquelas aulas do curso intermissivo, justamente para ajudar nas parasinapses, né, durante a vida humana, durante as projeções, ela lembrar da movimentação energética, lembrar do estado vibracional. É uma espécie de fixação. E essa paratecnologia ajuda muito o resgate dos cons do curso intermissivo em relação ao estado vibracional. Em Teoriologia, página 17, 1ª linha, poderia explicar a teoria da autoestima? Esse conceito, assim, ele é essencial, ele é muito importante e eu vejo que é muito ignorado também. A gente às vezes começa a estudar as questões mais profundas de conscienciologia e às vezes não olha, né, como que está a nossa autoestima, como que está o nosso amor próprio, o alto valor íncito. E isso pode dar um viés no processo de autopesquisa. Por exemplo, a pessoa, se ela tem baixa autoestima, né, não se dá o devido valor, ela pode cair num esquema cognitivo de selecionar os fatos negativos e não, né, ter uma isenção melhor diante da vida, para tentar justificar, né, aquele estado íntimo, às vezes que não está atualizado. E aí começa a reforçar o processo negativo da autoestima. Então, é importante o pesquisador, o intermissivista, fazer um balanço da sua autoestima, fazer um balanço de como que está o valor que ele dá para si próprio, para que isso otimize. É como se fosse um catalisador da gasolina que a gente usa no trabalho conscienciológico. Então, é um catalisador para ajudar a pessoa a facilitar a autopesquisa. Aqui nós temos uma comunicação da equipe do CAEC. Caros voluntários e residentes do campus CAEC, em vista das constantes dificuldades com a internet na Cognópolis, foi realizado nesta quinta-feira, dia 15 de março, com representantes da CyberMais, do CAEC e do Discernimento, a reunião para análise e solução do problema. Nessa sexta-feira, dia 16 de março, quer dizer, hoje,
será definido o prazo para normalizar a situação em caráter emergencial. Até a implementação das ações nos próximos dias, entretanto, o serviço funcionará instável e não há muito a ser feito. Nesse sentido, para otimizar a comunicação entre a CyberMais e o CEEC, durante o período de ajuste, solicitamos a todos não entrar em contato direto com a CyberMais e encaminharem quaisquer dúvidas exclusivamente para Gustavo Stein, 99 76 77 72, que é o telefone. 99 76 77 72. Ou se não, Stein, escreve STEIN, ponto, gustavo@gmail.com. Então é stein.gustavo@gmail.com. Comunicaremos em breve o andamento da situação. Graças. Equipe CEEC. O Eduardo, na fatologia da página 16, terceira linha, os fenômenos parapsíquicos e torcidos na infância e adolescência gerando esquemas disfuncionais. Na verdade, isso aqui são fatos que acontecem, né, com muita gente. Nós vivemos numa realidade multidimensional e normalmente na infância e adolescência, os cons que a gente resgata não são suficientes para um nível de entendimento maior do que está acontecendo. Então, muitas vezes lá na adolescência ou na infância, a pessoa sente um estranhamento, não sabe o que é, ela pode sentir um mal-estar, às vezes uma coisa que não sabe se comunicar direito com o pai ou com a mãe, e aquilo, na verdade, nada mais é do que uma assimilação, né? Podendo ser uma assimilação, obviamente tem que ser investigado e tal, mas é muito comum de acontecer. E eu tive a oportunidade de conversar recentemente, acompanhando 2 casos, de pessoas que se sentiam estranhas durante toda a vida, às vezes é uma depressão light, ou um mal-estar crônico leve, que a pessoa convive com aquilo como se fosse natural dela. Até o dia que ela vai fazer lá um curso, às vezes com bioenergias, um trabalho de conscienciologia, ou às vezes até conhece uma pessoa que tem uma senha, que seria afinidade com ela, uma senha assistencial, e essa pessoa encosta ou faz um trabalho com energia e a pessoa se sente feliz de uma hora para outra, né? Então ela sente aquela desassimilação. Um desses casos foi num curso, CP3, que o Epicom, a gente estava conversando com o Epicom, ele estava comentando essa situação, de um casal que era de uma religião, e que eles contam que durante toda a vida se sentiam muito estranhos, e eles pensavam de um jeito que era muito dificultoso, e que naquele curso, depois do campo de energias, eles começaram a pensar feliz, foi a expressão que eles usaram. Parece que eu estou pensando de maneira feliz, ou eu estou pensando eu mesmo agora, alguma coisa diferente disso. E eu coloquei essa informação porque eu acho que a assimilação, ela é um conceito extremamente importante, fundamental, e assim, com raízes que às vezes a gente não consegue identificar direito na gente. E à medida que a pessoa começa a trabalhar com energia e, enfim, desenvolver mais o estado vibracional, ela começa a ver que o bem-estar íntimo, que isso interfere diretamente. E às vezes provém da adolescência, provém da infância isso. E eu acho que não importa a idade. Se a pessoa tem 30 anos, 40, 50 ou 60 anos, se chegou à conclusão de que sempre teve um padrão mais ou menos assim, eu acho que vale a pena levar em conta essa possibilidade das consciências, que às vezes acompanham a pessoa durante muito tempo, né? Às vezes o próprio padrão pensênico ajuda naquele processo de autoassédio. Enfim, isso ocorre essa distorção que a criança ou o adolescente às vezes não identifica, não tem ideia disso que está acontecendo. Agora na página 17, a terceira e quarta linha, a motivação pela autopesquisa cognitiva das crenças nucleares e dos esquemas de Jung, né, deve ser Jung, não sei, fazendo a asepsia dos valores humanos excessivos. Aqui eu coloquei essa questão porque assim, as crenças nucleares, na verdade, é sinônimo de esquemas de Jung, tá? Crenças nucleares é uma expressão usada por uma psicóloga, né, americana, Judith Beck, que
que são o desvalor, o desamparo e o desamor. São esses 3 tipos de crenças nucleares que normalmente as pessoas trazem da infância. E o Jeffrey Young, que é autor desse livro, que está aqui, que é a Terapia do Esquema, ele ampliou esses 3 esquemas para 18. Então, o que acontece, na verdade? A ideia de colocar isso aqui é incentivar as pessoas a fazer um inventário e identificar que nível de autodesamor, autodesvalor ou autodesamparo a pessoa traz da infância. Então, por exemplo, uma pessoa que tenha vivido numa família, né, desde pequenininho com os mesmos pais, né, ou seja, pais, como é que fala? Biológicos, não pais adotivos. Mas desde pequenininho e com uma educação, às vezes, por exemplo, repressiva. Tá? Ou que essa criança tenha desenvolvido uma coisa que a cognitiva chama de privação afetiva. Tá? Essa privação afetiva, no decorrer da adolescência, pode, por exemplo, colocar essa criança na escola em contato com bullying. Porque ela já se sente por baixo, e aí os colegas percebem, e aí vem as piadas, isso já vem lá de casa, e aí ela começa a entrar num processo de uma crença, ela começa a acreditar que ela não tem valor, que ela, enfim, meu pai já falou isso para mim, minha mãe já falou isso, então, e agora aqui no colégio está acontecendo isso também. Então é como se ela viesse do extrafísico com 10 cons de valor, e durante a vida, essa mesologia desfavorável começa a sacar esses valores, né, e diminuir a questão do amor próprio. Então, se a pessoa não consegue perceber isso, né, identificar esse nível de inventário da infância, ela, na fase adulta, ela começa a sofrer com isso. É como se ela não tivesse lucidez do que estivesse acontecendo. Então, isso ajuda muito na questão dos valores, porque a pessoa começa a achar que não tem valor. E isso é um erro, uma distorção. E muito estudado dentro da terapia cognitiva. E o que ele faz normalmente? A busca por compensação. Então, uma pessoa que não se dá o devido valor, ela começa a buscar compensação fora. E aí entram os valores externos, a principal distorção. Então, você tem, por exemplo, né, a pessoa começa a achar que o dinheiro é o mais importante, né? Começa a achar que a posição do status é o mais importante, porque dentro dela, ela não está considerando que ela, enquanto consciência, enquanto um processo evolutivo, é o mais importante, é muito importante. Ela se subestima e usa esse mecanismo de compensação. Tá, ok, obrigado. Hein? Aqui na página 17, da terceira linha, a quarta linha, de baixo para cima. As tertúlias conscienciológicas favorecendo as 4 etapas do ciclo consciencioterápico. Aqui é bem interessante isso, porque o que acontece às vezes? Você vem para a tertúlia e o tema, né, você olha o verbete e aquele tema te dá um desconforto. Isso é uma técnica consciencioterápica. Tá? Por quê? Por que deu esse desconforto? O que tem no tema? O que tem nesse assunto que te gerou uma certa indisposição? Então a pessoa assiste a tertúlia e aproveita o ambiente para fazer uma reflexão. Outra variável que acontece muito também na tertúlia é o contrário. A pessoa às vezes não está muito bem, passou uma semana difícil e tal, chega aqui na tertúlia e a coisa levanta, melhora a energia, tudo limpa, faz todo o desassédio da pessoa. Né? Isso ajuda a fazer o autodiagnóstico. Então tem os dois lados para se pesquisar. E a pessoa que está procurando trabalhar com autoconsciência terapia, pode aproveitar a tertúlia para usar isso como um fator otimizador, para ajudar. Também eu acho a respeito da temática, né, que favorece a assistência da própria consciência e das consciências, né? Sem dúvida. Isso está referido. Uma outra pergunta. Da parapatologia, página 17 também, a penúltima linha, o pandeiro tendo exercido a condição de fixador das paraneosinapses intermissivas. O pandeiro foi aquela comunidade que o professor Valdo já explicou aqui várias vezes, que ajudou, durante um tempo, na década de 60 e 70, se eu não estiver errado, as consciex que estavam fazendo curso intermissivo, né, aguardarem lá aquele momento exato para ressomar. Então, esse período no pandeiro foi um período que pode ter ajudado a fixar o processo do curso intermissivo. Então, porque eram pessoas, as consciências que tinham afinidade, que estavam naquele mesmo ambiente,
trocando experiências, então isso pode ter otimizado as paraneosinapses. Tem tido experiência pessoal? De rememoração, não. Eu não tenho pessoal dessa rememoração. Mas eu coloquei em função da lógica do que o professor Valdo já explicou em tertúlia sobre isso. E na numerologia? Onde? Enumerologia, também na página 17. Os dois últimos itens. A antivitimização discernida e a resiliência lúcida? Isso. A antivitimização é justamente assim, a mensagem também desse verbete, que é essa ideia. Eu tive uma vez no ECP2 e a Concierge começou o ECP2 falando que a vitimização não ajuda ninguém, não ajuda em nada, só atrapalha. Então, a opção pela vitimização é uma opção burra, é uma opção definitivamente errada e que só leva a pessoa para o buraco. Então, ao colocar isso aqui, a ideia é justamente você... por que o discernir da antivitimização? Porque a pessoa, ela, naquele momento em que ela tomou uma decisão, se ela não discernir os motivos reais, qual foi a causa da decisão, ela pode posteriormente cair em vitimização. Então, a ideia é justamente evitar que isso aconteça. E a resiliência, foi comentado aqui na tertúlia essa semana também, é a capacidade de você retomar, né, depois de uma queda, ou a sua capacidade de flexibilização diante de uma situação. E aí você tem que evitar a questão da malemolência, a questão de ir na onda, de ser flexível e tudo mais, e quando na verdade tem momentos que você tem que ser rígido, ou tem que ser firme. Então, a questão da lucidez em relação à resiliência, a sua capacidade de lidar com a flexibilidade. Você podia falar sobre aquela sua listagem das distorções? Em especial essa questão da passividade, que é tão sério isso. Essa questão etológica, né, dos comportamentos no dia a dia, tem uma relação direta com a autoestima, né? Em todos os momentos você pode fazer uma análise disso. Na questão da passividade, a pessoa não defender os próprios direitos, aceitar produtos com defeito. Aquela condição, a pessoa acordou naquele dia, às vezes está lá, teve uma situação extrafísica, acordou já com a cabeça meio diferente, não fez estado vibracional, acordou de qualquer jeito, chegou atrasado, saiu atrasado, ou seja, o dia que era para ser um dia parapsíquico, acaba se tornando um dia mais de autoassédio, a pessoa saiu meio autoassediada de casa. E aí, tenta fazer estado vibracional, com certas dificuldades, tenta fazer aquela higiene consciencial, e se depara lá numa situação qualquer, onde ela vai ter que se posicionar, vai ter que defender um direito dela. Aí ela olha para ela, mas eu não estou muito bem, eu não estou muito legal, então, esse negócio, eu vou deixar para amanhã, eu não vou mexer com isso agora, porque, enfim, pronto, perdeu uma oportunidade. Não se posicionou, não se definiu, e aí caiu nessa condição, né, de passividade. E isso tem relação também com a falta de posicionamento, a pessoa não se posicionar. E isso acontece muito. E no consultório também é muito comum de acontecer. Não com relação a aceitar produtos com defeito, mas aceitar tudo que o médico fala. Entende? E nesse livro aqui, o Não Se Deixe Manipular pelos Outros, do Dr. Wayne Dyer, esse livro foi escrito em 1978, eu acho uma pérola, né, um livro muito bem escrito, e ele coloca essa questão. Você chegou no consultório, o médico começa a falar algumas coisas para você, você não concorda? Você não é obrigado a concordar com o que o médico fala. Assim, às vezes a gente põe a situação para o paciente, olha, a situação é essa, tal, assim, assado, isso é o melhor para você, o que a gente está vendo. Mas se o cara está dando uma batatada, ele está no consultório e não é nada daquilo, você não precisa se posicionar, entrar já com a situação subjugada e concordar com tudo que a pessoa está falando. Então, isso precisa ser considerado. E mexe, com certeza, nas estruturas, nas entranhas da pessoa, né, nas crenças que ela tem, aquelas questões de valores que a gente comentou da infância. Às vezes a pessoa acha que ela não tem capacidade para questionar uma autoridade, ou uma pessoa que está ali naquela condição. Isso é seríssimo, né? A pessoa acaba
aceitando tudo que falam para ela. Gente, eu hoje quero mostrar para vocês que nós não ficamos só com os atores e atrizes fajutos que nós temos aqui. Hoje nós temos uma atriz fora de série, autêntica, que está aqui, que é a Maria Paula. Ela é mais bacana pessoalmente do que na tela, viu? Eu digo pra você. Fora de série. Eduardo, ali na página 17, de baixo para cima, na fatologia, ali o fato de a evolução ser implacável em relação à cosmoética. Você poderia falar e fazer uma relação com o seu tema? Tá. A questão o fato da evolução ser implacável em relação à cosmoética. É que é o seguinte, as suas decisões, as nossas decisões, elas geram reações. E tudo que você toma de decisão na vida, nós somos o resultado das nossas decisões. Então você olha para você hoje e você pode ver o seu nível de cosmoética, por exemplo, hoje, a partir das decisões que você tomou. Isso te ajuda a entender aonde que você está. Então você olha e vê, as minhas últimas decisões nos últimos 10 anos foram essas, e listar essas decisões. E você, do jeito que você está hoje, você pode ver se as suas decisões no passado foram cosmoéticas. Quais foram essas decisões que te colocaram? E a questão de ser implacável é porque a cosmoética ela não esquece, ela não é uma coisa assim, explícita, crua, não tem romantismo com a questão da cosmoética. E isso ajuda a pessoa a identificar a cosmoética dentro de um nível de assistência menos romântica, menos ingênua. Às vezes a pessoa acha que ajudar os outros está assim, numa condição simpática, agradável, estar bem com as pessoas e tal. Quer dizer, na verdade, às vezes ela pode estar caindo numa distorção, que é a questão de fazer média, de não se posicionar, não se definir. E a coisa cai na cabeça, vai bater na cabeça lá na frente. E é isso que é implacável. Se a pessoa não corrige esse tipo de postura, lá na frente a cosmoética vai bater na cabeça e vai exigir que ela se posicione perante si própria, que ela se esclareça em relação ao que ela não quer se esclarecer. E é fácil de você ver isso numa análise com as pessoas, você observar isso. As pessoas que às vezes têm dificuldade de falar o que pensa, de se posicionar em relação a determinado assunto. Lá na frente, um dia, a pessoa vai precisar estudar isso e colocar isso em prática, já que é isso que colocou, que é implacável. Eu queria aproveitar o silêncio só para colocar uma questão aqui. Eu não sei se vocês conhecem essa revista, chama Vida Simples. A do mês de fevereiro trouxe o tema do amor, eu achei bem sincrônico, porque fala muito sobre o amor próprio. E tem uma psicóloga chamada Gisele Hall. Ela publicou um blog chamado Vigilantes da Autoestima, que já tem mais de 3 milhões de acessos. E ela fala uma coisa interessante, que é o seguinte: nosso primeiro grande amor começa por nós mesmos. Então, que é o quê? A pessoa, no mínimo, gostar de si própria, para que ela possa estender esse amor a outras pessoas e ser um ser afável para também receber amor. Isso que ela coloca. E ela publicou um livro com um título bem assim pitoresco, que é Não Comi, Não Rezei, Mas Me Amei. Por causa do filme. Não comi, não rezei, mas me amei. O que ela fez? Ela chegou para o marido dela e falou assim: olha, vou dar um tempo geral, foi viajar e eles acabaram se separando. E ela, nessas viagens, ela foi em busca de si própria, é o que ela conta. E ela, como psicóloga, foi estudar muito a questão da autoestima e do amor próprio. E aí ela traz bastante informações realistas, informações até certo ponto conscienciológicas, assim, de autopesquisa, como por exemplo essa questão da pessoa, se ela quer melhorar o relacionamento, ela precisa se enfrentar, ela coloca isso. Ela precisa se conhecer. Então, ela diz que o amor depende do autoconhecimento. E a gente pode fazer uma extrapolação para as questões conscienciológicas, que tem bastante lógica, que o amor nasce do autoesclarecimento. A pessoa precisa se esclarecer para poder gostar de si própria.
Você podia falar sobre os paradoxos que você colocou aqui, Eduardo? O paradoxo de o egocentrismo poder ter como causa o medo da consciência refletir sobre si. É mais ou menos dentro dessa linha do autoesclarecimento. Então, a superficialidade nas autoabordagens, a pessoa acaba, facilmente cai no processo mais egocêntrico. Então, normalmente a pessoa que não se esclarece em relação às suas próprias questões, a tendência dela é buscar respostas fora e não as respostas dentro dela, né? Todas as nossas respostas estão dentro da gente, não estão fora. As respostas aos problemas, às questões, né, mais existenciais. Isso lembra muito um livro que é aquele Voltei, que é a história do Jacó. Não sei se você já teve a oportunidade de ler. É muito interessante, né? O Jacó, ele foi uma consciência muito assistencial durante a vida humana e fez muita assistência lá na Federação Espírita naquela época e tal, e achou que ia ter uma morte, uma dessoma assim, em alto nível, já que ele já trabalhava com isso há muito tempo. E aí, quando ele dessomou, ele viu que não foi bem assim. A dessoma foi trabalhosa, muita consciência entrando para fazer assistência, para ajudar. E aquilo começou a ficar meio incomodado, assim, tipo, pô, mas por que, né, tanta assistência assim, tipo, né? E a coisa foi, não parava. A dessoma, ele não saía do corpo, tirava e voltava, foi um troço bem difícil. E aí passou a dessoma, ele então foi lá para a comunidade, X lá, e quando chegou lá, ele viu que muitas consciências tinham muita energia. E ele não tinha, ele se achava meio opaco. Bom, aí para resumir a história, passou boa parte do livro, né? E chega mais ou menos ali, numa parte final, que ele, várias consciências chegam para abordar ele, sempre cheio com uma aura iluminada e tal, e com bastante energia, e ele com aquela situação opaca, ele queria falar sobre o assunto e todo mundo tergiversava, não tocava, ele sentia aquele desconforto. E aí então ele vai para uma outra comunidade, onde ele não conhecia ninguém, e nessa comunidade começam a induzir ele, a estimular ele a fazer enfrentamentos. Ou seja, ele ia precisar enfrentar situações que ele não tinha enfrentado na vida. E a primeira condição de enfrentamento que ele teve que enfrentar foi uma consim, que ainda estava na condição de consciência intrafísica naquela época, e que ele atendia quando estava na vida humana. Ele era um alcoólatra, essa pessoa, e o Jacó já dessomado, morto, ele volta lá no intrafísico, esse alcoólatra ainda está vivo, está lá no intrafísico, com o assediador dele, né, fazendo o processo de drenagem de energia, cada copo de álcool que ele colocava na boca. E aí o Jacó, ele chega lá e começa a tentar conversar com essa consciência. E aí a consciência começa a falar, mas você não é aquele empresário que falava uma coisa aqui, lá em casa você só pensava em dinheiro? Você está querendo me enganar? E começa com essa conversa, a questão da confrontação. E o Jacó tinha um amparador junto dele, que ajudou, nesse experimento ajudou ele a fazer esse primeiro enfrentamento dele. Bom, mas aí o que aconteceu? Lá pelas tantas, houve outras situações de enfrentamento que não tinha mais o amparador dele e ele teve que enfrentar padres que abordaram ele porque ele tinha pensado mal dos padres na vida humana. Então veio uns 10 padres e começaram a assediar ele. E aí, nessa hora, ao invés dele pensar no amparador, ao invés dele, enfim, ele olhou para dentro dele e começou a se concentrar e buscar as respostas dentro dele. E aí, nessa hora lá, ele conta lá que surgiu lá os processos de energia com ele e tal, e ele conseguiu fazer um enfrentamento dessa situação. Então, nessa questão do egocentrismo, o que acontece? O egocêntrico, ele não faz o enfrentamento necessário, né? Ele não aprofunda as questões que ele tem que aprofundar, e acaba não desenvolvendo o trabalho, o processo mais sério de energia, de enfrentamento. Alves Betógrafo. Poderia exemplificar na Fatologia, página 17, terceira linha, a motivação pela autopesquisa cognitiva das crenças nucleares e dos esquemas de Jung, fazendo o Jung, no caso, né, a asepsia de valores excessivos. Isso aqui a gente já respondeu, mas pode dar mais uma pitada aqui. Tem a ver, então, com as crenças, né, da infância, e a importância da pessoa estudar as questões cognitivas, né, as distorções que traz da infância, justamente porque
é comum a pessoa chegar na fase adulta com um déficit, né? Ela achar que ela que não tem o devido valor, ou que poderia ser um pouco mais, mas enfim, a vida dela foi aquilo mesmo, então tá bom assim mesmo, e acaba se subvalorizando ou se subjugando em relação a si próprio. E isso explica um mecanismo de defesa, que é a pessoa buscar as respostas em valores externos, né? Então ela começa a querer mostrar o que ela não é, parecer o que não é, em relação a status, né, que é uma questão de valor muito comum, ou a questão do dinheiro, enfim, ela distorce esses valores. E a forma de trabalhar isso é, como a gente comentou, né, fazer um inventário da infância, adolescência, identificar se houve, né, esse tipo de situação, bullying no colégio, ou uma educação familiar mais repressora, mais difícil, que possa ter introjetado na consciência esse tipo de distorção que acabe dificultando ela de ter um desempenho melhor, um desempenho mais, digamos, up-to-date, né, com o curso intermissivo dela. Poderíamos fazer uma relação entre o trinômio alto valor justo, cosmoética, interassistência, mencionado em Trinomiologia, página 17, primeira linha, e o trinômio queixa, autodepreciação, autovitimização? Na sua opinião, a maior causa de assédio no planeta reside nesse trinômio e, consequentemente, na falta de alto valor íncito? Olha, não dá para a gente, né, dizer que tudo gera disso, mas com certeza a falta de amor próprio, a falta de valor próprio é a base, o início da questão do autoassédio. Então, todo heteroassédio começa com um autoassédio. E o autoassédio, ele pode ter uma explicação a partir dessas questões que a gente está comentando. O aceitar, por exemplo, essas questões da infância, né, que vem num crescendo, que pode vir num crescendo, e quando a pessoa chega na fase adulta, essas distorções cognitivas levam naturalmente a pessoa a esse tipo de interpretação errada. Poderia ampliar em tecnologia, página 17, o último item, as técnicas das terapias de esquema? As técnicas da terapia do esquema, eu vou citar uma, tá? Nesse livro aqui existem várias, que é o livro Terapia do Esquema, tá? Do Jeffrey Young, é um clássico aqui da terapia cognitiva. Recentemente houve um curso aqui no CAEC, onde foi feito um estudo para saber qual que o esquema que mais preponderava na turma, e a turma considerou o narcisismo. Então eu vou dar um exemplo para a questão do narcisismo. O narcisismo é uma psicopatologia com origem normalmente na infância, onde a pessoa sofreu de privação afetiva. Então essa privação afetiva cria na pessoa uma sensação de um desconforto íntimo, uma espécie de um mal-estar que ela aprende a conviver com aquilo. E ela então busca uma série de formas para compensar essa condição. Os terapeutas cognitivos chamam esse momento, quando a pessoa está nessa condição de maior desconforto íntimo, como se fosse uma criança solitária. Então, o narcisista é uma pessoa muito egocêntrica, né? Então pensa só nele, trabalha só com ele, justamente para tentar compensar aquele mal-estar íntimo da criança solitária. E uma das técnicas que eles colocam é a pessoa identificar o adulto maduro. Então, por exemplo, na hora que ele está em casa, sozinho, né, vem lá a criança solitária, tá, começa a sentir aquele desconforto, ele então faz uma evocação de uma forma mais madura de poder se autoanalisar, e sem esse viés, essa distorção, né, de se sentir por baixo, de se sentir mal, de se sentir ruim. E nas terapias, o Jeffrey Young ele coloca aqui, inclusive, um exemplo de como que ele abordou um paciente narcisista no momento em que ele estava nessa condição mais de criança solitária ali. Então ele começa a perguntar: você acha que essa é definitivamente a forma mais madura de você pensar que você é isso mesmo? Aí a pessoa, né, o paciente ali começa a responder, a tentar interagir, e ele fala que nessa hora ele está conversando com aquela condição psicológica íntima distorcida da criança solitária. Poderia ampliar em tecnologia, página 17, último item, as técnicas das terapias de esquema? Acabou de explicar.
É essa aí que você acabou de falar. Eu tenho um exemplo. Agora, a síndromologia, página 18. Poderia dar um exemplo da síndrome da abstinência da baratosfera? Sabe? Tem vários exemplos, né? Escuta, vocês têm que ver que às vezes a pessoa não viu aqui antes, por isso está sendo pelo menos ela não pediu um exemplo pessoal, né? Tá ótimo. Hoje está tudo assim, está alterado aí. A abstinência da baratrosfera é o quê? A pessoa tem lá, a consciência tem aquelas vivências na baratrosfera, foi resgatada lá, né, da baratrosfera, conseguiu chegar num curso intermissivo e aí fez as novas paraneossinapses, né, do equilíbrio, da ponderação, de pensar com mais calma, com menos ansiedade, com mais lucidez. E aí houve essa fixação extrafísica dessa nova forma da pessoa pensar. Ela faz um inventário das vidas anteriores, viu por que ela foi para a baratrosfera, onde que estavam os principais trafares e tudo mais. Quando ela vem para a vida humana, aqui ela não vai lembrar necessariamente do curso intermissivo de cara, né? Pode ter uma certeza íntima, a questão do vazio existencial, chega aqui na vida humana, poxa, não é bem assim, e aí dificuldade de adaptação, às vezes no colégio, na família, fica aquele imbróglio, né? Infância, adolescência ali. Mas vai chegar um momento em que ela vai começar a lembrar ou ter algumas evidências da questão do curso intermissivo. Então, nesse momento, nem sempre é fácil, né? E às vezes a pessoa cai e sente saudade de situações negativas, né? De problemas, e acaba voltando a hábitos que foram hábitos baratrosféricos, digamos assim. Então, um exemplo humano, né? Durante a adolescência, a pessoa bebia demais, ia para as festas, boate, tal, bacana, estava lá na idade dela, né? Naquela falta de lucidez total. Chega uma hora que ela começa a acordar com isso, começa a ver que aquilo não preenche nada, né? O vazio existencial continua o mesmo, só foi piorando. E começa a trabalhar as questões conscienciais, e aí chega uma hora lá que ela lembra dessa época e pode até ter um deslize, querer voltar para esse tipo de comportamento, esse tipo de situação. E aí acaba tendo essa síndrome da abstinência, né? De que maneira o senhor analisa o fato de muitos verbetógrafos citarem como nexo centrais extrafísicas, parapsicotecas, sem terem tido qualquer rememoração mais concreta sobre o assunto? O ideal não seria escrever aquilo que de fato foi vivenciado? De que modo fica o princípio da descrença nessa história? Escuta, você está sendo muito radical e está raciocinando só um pedaço da situação. As pessoas têm retrocognições, mas elas também têm raciocínio. Elas lembram da situação e outra coisa também, a lógica naquilo que elas pensam. O ideal seria que a pessoa tivesse até no lugar para falar diretamente de lá, igual repórter. Mas isso é impraticável. Agora, o que se passa? Há deduções sobre o problema todo. Na vida é assim. Você já pensou? Se nós formos seguir o que você está falando, não teria astronomia. Quem é que já esteve em Marte até agora? Ninguém esteve lá. Como é que fica? Isso é bobagem. Agora, o que se passa? Essa opinião é antiga, é da pessoa que é muito extremista e radical, que é tudo excessivamente do jeito dela. Então você tem que pensar o seguinte: é muita gente aqui que já nasce com a ideia inata. Como é que fica a ideia inata? A pessoa já tem, não precisa do princípio da descrença para a ideia inata. Então vamos raciocinar sobre isso com calma e você vê bem os seus pontos de vista. Agora, ideal por ideal, seria o ideal é a pessoa estar no lugar e falar: estou aqui com a pessoa, estou vendo aqui na minha frente um objeto assim, olha hoje, estou pegando concreto. A vida não é assim. O que vai fazer? Agora, o princípio da descrença, ele é rígido para aqueles que precisam. O negócio é muito sério, nós todos precisamos disso. Mas como é que fica? Valdo, tem um princípio que é: o perfeito não pode atrapalhar o muito bom. Se a pessoa ficar só na condição do perfeito, seria a condição ideal. Daí a pouco faz não nada. tem nada, não arranja nada na vida. Mas o mundo fica restrito. Posso perguntar? Pode falar. Eduardo, página 17, Principiologia.
Eu achei muito interessante que você fez uma comparação com os emissários de bordo, né? Para compreender melhor o princípio da assistência. Você pode aprofundar essas ideias? Sim. Esse princípio, né? O princípio assistencial é exemplificado pelos comissários de bordo. Coloque a máscara primeiro em você e só depois auxilie quem estiver ao seu lado. A ideia é que, na prática, isso até eu coloquei e lembrei de uma frase que o professor Pedro comentou no curso Profilaxia das Posturas Monárquicas, que é aquela condição de você, às vezes, parar um pouco e ver de fato como é que você está. Né? O que você está fazendo? O que você quer para você? Você está no mar nadando, porque todo mundo está nadando lá para o leste, e de repente você para e fala, pô, mas por que eu estou nadando? Né? Como é que eu estou de fato? O que eu quero? E aí isso é um nível de qualificação maior, inclusive da própria intenção da pessoa. E eu coloquei esse princípio porque eu acho que ele é básico, assim, ele é venal, né? Ele é assim, na veia, no sentido de que isso é um movimento constante que deve ser feito, diariamente. Você pensar como é que eu estou, né? Você atua pelo que você é, não pela imagem que você tem. Então você não pode tomar uma decisão porque você tem uma imagem X. Você tem que tomar uma decisão porque você de fato é aquilo, naquela condição, naquele momento. Então, naquele exemplo de você acordar de manhã e passou por uma situação extrafísica que não está muito bem. Naquele momento você não está muito bem. Né? Então você tem que tomar decisões naquele dia baseado naquele momento seu. E não no momento de anteontem que você estava em homeostase, fez uma assistência X qualquer lá, que você, né, atuou. Então, isso vale muito a pena, você olhar para você, para poder fazer assistência para o outro depois. Ele está usando a linguagem médica, falou na veia. Mas é um processo endovenoso. Venal. Diretamente. Né? Na veia. Eduardo. Não sei se respondeu, Maria. Mariusa. Pode falar, Maria. Tá bom. Por favor, que você esclarecesse mais o antagonismo, alto valor íncito e orgulho. Fizesse um aprofundamento aí. Tá, na antagonismologia toda? Como um todo? Não, meu querido. Qual? Antagonismo? O antagonismo é na quarta linha. Segunda linha do antagonismo. Antagonismologia. Alto valor íncito e orgulho. E orgulho, ok. Aqui na questão do orgulho, existe assim, aquele orgulho puro, né, da criança, por exemplo, mimada. Então, sempre mimada, sem limites, a criança desenvolve, acha que ela é o imperador, que ela pode tudo e tal. Não é desse orgulho que a gente está colocando aqui. Aqui é o orgulho como mecanismo de defesa. Então tem um caso, por exemplo, né, que eu achei bem interessante, na época eu fazia medicina, fazia estágio em ginecologia e obstetrícia, e eu cuidava de uma faxineira lá no Rio de Janeiro. Ela estava grávida, acho que de uns 6 meses, e eu fazia o pré-natal dela, né, todo mês, certinho. E ela entrava no consultório, é muito interessante, assim, com o nariz empinado, totalmente empinado, então ela praticamente não me olhava, então ela abria a porta e ela entrava assim. Aí eu, tudo bem com a senhora? Tudo. Pode sentar, fica à vontade. Pois não. Mas era uma coisa assim, e eu olhava, gente, mas quem que é ela? Aí a gente conversava entre nós, mas quem que é essa pessoa? Não, ela é faxineira, trabalha aqui, não sei o que e tal. Aí aquilo me chamou muita atenção, porque aquilo mostra o quê? Que a arrogância e orgulho não tem nada a ver com questão de posição social e status, é uma doença mesmo. Então é uma forma de reagir a um problema íntimo que a pessoa não quer enfrentar. Então ela põe uma máscara, ela veste um ego que não é propriamente ela. E aqui eu coloquei como antagonismo, porque o alto valor íncito não é nada disso. O alto valor, a pessoa está fazendo o esclarecimento, ela sabe quem que ela é. Ela está buscando, né, saber de fato quem que ela é. E esse movimento é um movimento homeostático, é um movimento positivo, que não combina com orgulho. Né? É praticamente antagônico. Okay, só para complementar ainda mais um pouco. Né? Obrigada. Parabéns pelo verbete, viu? Muito bom. Tá bom, ok. Complementar. Não, a complementação, outra variável que tem, são os processos extrafísicos. Né? Então você começa a ver o processo extrafísico, como é que você é fora do corpo, as acariações, as projeções vexaminosas.
E isso é totalmente anti-orgulho, né? A pessoa ter esse tipo de vivência e ela vai fazer uma análise de fato do processo de orgulho, de vaidade, de arrogância. E esse também foi um dos motivos da questão do verbete, né? A autoestima da psicologia convencional leva em conta a vida humana. Na hora que você começa a ter retrocognições, processo extrafísico, a realidade nua e crua da consciência, como é que fica a autoestima? E aí é que, né, essa ideia de você se dar valor em função do processo milenar. Bom, você fala aí o fato de o orgulho perder o sentido diante da vivência das realidades intraconscienciais. Você pode falar um pouquinho mais sobre isso, se você utilizou alguma técnica, se isso aconteceu com você? Amplie um pouquinho, por favor. Isso tem a ver com o que a gente estava comentando aqui. Existe uma fase da consciência que é a fase da ignorância. Nessa fase da ignorância, a gente faz uma força danada para você se manter up-to-date com aquilo que você considera que é o melhor. E chega um ponto em que as coisas começam a ser desveladas para você, naturalmente. Você começa a ver de fato como é que você funciona, quais são os seus mecanismos de defesa, os traços da sua família, o que você tem, né, seu, que se repete nos seus irmãos, nos seus tios, enfim, na sua família como um todo. E o que ajuda muito a você identificar, né, do ponto de vista do orgulho ou de outros traços mesológicos, às vezes, são as vivências extrafísicas. Então, levar em conta o que acontece nas suas projeções, né, o tipo de acariação. Existem acariações, por exemplo, você é colocado numa condição extrafísica com 2 amigos seus, por exemplo, e você não consegue sair, você está ali e você vai ouvir tudo que vão falar a seu respeito. Então aquilo é colocado para você com ótimas energias, mas com uma contundência real. É como se fosse uma verdade relativa, né? Mas que você vai precisar ouvir aquilo até o final. Quando termina, você acorda. Você não volta para o corpo antes, né, de terminar todo aquele trabalho, aquele processo da terapia extrafísica. E você ignorar isso, né, aí é realmente uma burrice enorme, né? Então, a questão de tirar proveito disso é que não dá mais, assim, para a pessoa querer esconder qualquer questão dela, né? As coisas têm que estar sempre muito explícitas. E tirar proveito do processo extrafísico disso. O senhor já pesquisou sobre Hermes Trismegisto? Se sim, que considerações faz dessa personalidade? O Roma era um dos grandões da época, mas está tudo superado. Agora é bom você dar a sua opinião, né? Não, eu não Porque ele não está falando pesquisei. aqui, quem é que deve falar? Eu não pesquisei. Não? Pois é, não, ele era fora de série na época. Sinto-me extremamente ele era fora de série, mas tinha uma aura muito forte de misticismo em torno das coisas dele. Agora, para você, em Fatologia, página 16, primeira linha, poderia explicar a egofilia cosmoética? Tá. Nos 700 experimentos, o professor Valdo coloca o conceito egofilia como algo não homeostático, digamos assim. Porque facilmente a pessoa cai numa condição de pensar só no próprio ego, né? Mas aqui a gente quis chamar a atenção do processo cosmoético, ou seja, da pessoa ser amiga dela própria, né? Ela tem aquela questão ali da megapensenologia, a retaguarda íntima. Então tem momentos que você tem que contar com você mesmo. Tem que contar com a sua consciência, com o que tem dentro de você de bom. E se você não identificar, né, tudo que tem de bom dentro da sua consciência, você fica na mão. Então, tem momentos evolutivos que os amparadores colocam isso para a pessoa, justamente para ela começar a crescer por ela própria e parar de crescer pelos outros. Tinha umas outras frases do Steve Jobs, que eu acho bem interessante, que era o seguinte: a pessoa não viver conforme o pensamento do outro, que é o dogma. A pessoa viver pelo pensamento próprio. E isso lembra a pesquisa do Losch sobre liberopensenidade, que a liberopensenidade, por exemplo, a pessoa buscar a liberdade de pensar, pode ser um termômetro para identificar o amor próprio. Então você pensa, eu penso por mim mesmo, eu defendo as minhas opiniões ou não? Se você chega à conclusão que você
tem dificuldade de pensar por você mesmo, que você sempre leva em consideração o pensamento dos outros, e você acaba não tomando decisões por você mesmo, o que está faltando? Tem questões de afetividade, tem questões de autoestima, falta amor próprio. Então, é uma forma de você analisar a questão do amor próprio. A Interlúdio promove tratamento de consciência e resgate na baratosfera? Sem dúvida. Você tem que lembrar o seguinte, toda Comunex mais um pouco avançada faz resgate e assistência na baratosfera. Isso é regra. De modo que a Interlúdio dessas avançadinhas deve ter muito trabalho nesse sentido. Complementar, Eduardo, essa questão da pessoa pensar por ela, que a Hannah Arendt trabalhava muito, o conceito de Selbstdenken, né, que é o pensamento independente, né? E essa era uma expressão que ela gostava muito de utilizar para justamente reforçar essa condição da pessoa pensar por si própria. Em cima disso, acho que vale a pena, né, mostrar esse livro, que é o Pensamento Crítico, e eu usei uma boa parte, né, do livro, mas dando destaque aqui, no capítulo 2, a questão que está na argumentologia. Foi falado aqui, deixa eu ver onde é que está. A questão da manipulação, né? No item 11, permitir ser manipulado por ignorância ou preguiça. E um exemplo bom é a questão da matemática. Então, a pessoa que tem preguiça, por exemplo, da parte contábil, preguiça de olhar os números, ela é facilmente manipulada. A pessoa chega lá, o contador fala, olha, aconteceu isso, viu? Você fala, tá bom, ok. E tem preguiça. E aí, o que está acontecendo? Está sendo manipulada. Qualquer pessoa que entenda do assunto faz a pessoa de boba e acaba, né, manipulando. Isso não é só com a matemática, né? Envolve vários outros assuntos. Professor Valdo, aqui. No verbete do dicionário, na conclusão, o senhor fala em assistência reversa, o item 4. O senhor pode falar um pouco mais? Aqui eu estou dizendo, assistência em ricochete, quando é consim até aquela oportunidade, assistida, aguarda o momento oportuno para informar ao assistente algo importante para ele mesmo, assistente. Assim acontece a coassistencialidade ou assistência do assistido no âmbito da mutualidade interassistencial do Homo sapiens coterapêutico. Então veja, a gente fala que tudo é interassistencialidade. Uma pessoa, por exemplo, que você está assistindo, às vezes ela vai te dar uma indicação de algum processo de imóvel, de imobiliário que você está procurando que você não sabia. É um auxílio que ela está dando. É uma assistência que ela está fazendo a você. Então, por exemplo, quando a gente menos espera, a gente recebe assistência do assistido. Certo. É isso aí que nós estamos chamando. Então, eu chamo isso de assistência reversa. Tem muito caso desse jeito. É que aqui o senhor coloca assim, aguarda o momento oportuno para informar ao assistente algo importante. Me chamou a atenção, isso fica parecendo que a... Não, porque tem que aguardar o momento oportuno, que não pode ser qualquer hora, que às vezes vai dar uma notícia que é importante, uma informação mais séria, um conceito, por exemplo, que é privilegiado dentro daquele esquema, daquele contingenciamento. Então a gente tem que esperar para o momento oportuno, a hora própria. É aquilo que eu falo, a palavra certa, com a pessoa certa, no lugar certo, na hora certa e com a testemunha certa, se tiver. Tudo certo? Tá bom. Obrigada. Professor Valdo, Sim. esse tipo de inscrição que se coloca aqui tem dito muito em projeções da consciência. Quanto à temática, não a temática, o método, ou a forma de atuar das consciências que são assistentes. Sempre tem, né? Todo lado aí. O processo é a gente entender a assistencialidade. Vocês notam que eu falo sobre o processo de assistência nesse tópico exatamente 8 vezes. E nesse tópico aí do enunciado, eu falo exatamente 7 vezes, tudo sobre assistência. Você vê como é que o assunto é importante na questão de preservar o processo. Agora, o argumento aqui é mega assistenciológico. Sim.
Isso está dentro da paraestrategiologia? Até um certo ponto, né? O problema, como diz o Losch, ele gosta muito da... na Loura Gargada tem um outro que você gosta também, que você falou, você confessou publicamente. Não, o problema, antes da estratégia, tem a tática, antes da tática tem outra coisa. O que é? Você fala. É a tática, mas você falou que você... Pois é, mas você gosta muito da tática, não é isso? A estratégia, não, mas ele falou que o processo foi tática. Falou isso, não está valendo. Então é muito importante tudo isso. Alô? A paraestrategiologia... A paraestrategiologia faz parte da maior prevenção? Faz parte da maior preservação. Da hiperacuidade cosmoética da pessoa, né? Com parapsiquismo. Mas já entra nos mergulhos do trabalho dos assistentes, né? Já entra no nível mais avançado de assistencialidade. Então, agora o que você vê aqui nesse verbete é a preservação, que é a ciência da preservação, é a preservaciologia. Né? É justamente isso aqui. Claro, mas a preservação... Aqui, ó, por exemplo, no número 2 eu falo assim, ó, presente assistencial, a dádiva ou lembrança para ser entregue na hora, os atores, testemunhas e cenário corretos, que é justamente o que eu estava falando. Agora, essa lembrança é aquilo que nós chamamos de mimo energético. Mimo energético. Você vai dar um presente para a pessoa que vai abrir caminho, vai melhorar o holopensene dela. Em vez de ser um bagulho energético, é um mimo energético. Ele funciona, é positivo. Também está o verbete, né? A escala da descrição, né? O verbete. É o quê? O verbete. Tem um verbete que... O quê? Da enciclopédia, escala da descrição. Tem. Fala disso também. É por aí. Professor. Sim. A tríade é tática, técnica e estratégia. Mas tem mais. Tem também a logicidade. Logística. É mais do que isso. A logística, às vezes, também você mesmo falou que você gosta da logística. Então, nós temos que lembrar de tudo isso. Eu queria saber se o senhor já publicou, é que eu não tenho acompanhado tão de perto, a metodologia de fazer o dicionário. Como é que é? Se o senhor já publicou essa metodologia. Não, a metodologia eu vou dar a hora que publicar o primeiro volume de 900 páginas. É muito detalhe. Pois é. Estou me preservando. Para quando eu falar, eu saber responder a vocês. Então, toda a crítica que apareceu, eu já vou mostrar antes. Agora, ó. Isabel, eu estou com um plano, eu já falei com a turma, esses que fazem revisão, que quando eu for fazer a mega revisão, eu vou imprimir as 900 páginas do primeiro volume, e junto com isso eu vou imprimir, até agora são mais ou menos 14 páginas da mega revisão, que eu vou dar para eles para ver. E ali eu vou indicar. Entre os verbetes, por exemplo, tem um que chama verbetologia. E tem um outro que é a verbetogramologia, que é um processo para a gente ver os detalhes todos. Agora, esses dois verbetes do dicionário, junto com as 14 páginas da mega revisão, disseca o problema todo. E, além disso, ainda tem a introdução, que tem muitas páginas de explicitação de como é feito o dicionário. Agora, ó, o dicionário é mais complexo, esse aparentemente simples. Ele dá muito mais trabalho do que fazer enciclopédia. Você tem uma ideia. Muito mais. É tanto que eu já estou trabalhando há alguns meses, ainda faltam, no dia de hoje, 110 páginas para 900. Então está pertinho. Mas mas agora... Eu falei que até o fim do ano que ele vai ficar pronto. Porque a hora que ele ficar pronto, eu vou começar a fazer revisão. Por exemplo, eu quero só te mostrar uma coisa.
Examine esse verbete, os golpes que tem nele. Vou te mostrar um. Eu fiz uma das bases do processo lá, aquilo que eu chamo que é a filosofia da redação, da redaciologia. Tem, então, determinados macetes, que eu chamo, também tem nome para isso tudo lá. Então, esses macetes são chamativos redacionais que tem. Esse aqui, por exemplo, ele está com todos esses chamativos. Então, cada tópico desse, que é um parágrafo, ele é feito por um subtítulo que termina em logia. A logia também é o mesmo de cada título do verbete, e a logia também é que especifica o argumento paralógico. Então, você tem 3 logias em cada verbete. Mas agora não é isso. Esse aqui, por exemplo, ele é dos maiores que tem, porque ele tem 7 divisões. As divisões é introdução, enunciado, etc. Então, são 7 parágrafos. Agora, todos esses têm chamativo. Pega aí que eu vou te falar os chamativos que tem. Ele tem mais ou menos 18 chamativos. Ele tinha que ter, no mínimo, 7. Porque, pelo menos, cada divisão tem que ter um chamativo. Agora, veja, isso ninguém faz. Isso é uma loucura total. Mas é que eu, com a minha experiência de 60 anos de praia, eu posso fazer uma coisa dessa aí, com o pé nas costas. Então, presta atenção. Conviviologia, chamativo, grupo cargologia, polimatia interassistencial, interassistenciologia e cicloevolutivo de erudição. Esse que está em Itália. Agora, interassistenciologia, logo lá, o enunciado, tem um chamativo só, preservações interassistenciais. Na premissa, tem 2. Na definologia, lá tem a preservação intelectiva, que é diferente da assistencial lá de cima. E tem a TARES, entre parênteses. Agora, na argumentação, autocogniciologia tem preservação intelectiva, que é a mesma que eu tinha falado. Agora embaixo tem sinergismo, subcognição pessoal, autocognição plena. Isso é chamativo. Agora, na conclusão, olha só os chamativos. Cada parágrafo desse tem chamativo. Tem o 4, assunto confidencial, testemunhas, feedback, co-assistencialidade e homo sapiens co-terapêuticos. Agora, na complementação, tem o timing. Agora, no adendo, tem glasnost. Você entendeu mais ou menos o que eu estou falando? Agora, isso aqui a pessoa teria que ver. E outra coisa, isso são padrões que tem dentro do texto. Agora, não parece. Então, é aquela história. Para fazer a redação, para ela ficar clara, objetiva e lógica, você tem que trabalhar muito mais do que a clareza daquilo que você mostra. E o trabalho é muito maior. Então, ele é todo carregado de coisa. Olha só o tanto de itálico que tem esse texto. Outra coisa, ele já começa diferente da enciclopédia. Por quê? A fonte que nós usamos aqui é 12. E outra coisa séria, ele tem todas as divisões separadas sempre pelos mesmos títulos. Cada verbete tem, no mínimo, 4 divisões, ou no máximo 7. Esse aqui tem o máximo, ele tem 7. Agora, veja, isso é rígido, não tem erro. Então, por exemplo, eu vou dar isso para todo mundo fazer a mega revisão, e vou pagar alguma coisa para aquele que achar um erro nisso. Você está entendendo? Nas 900 páginas. Você está entendendo? Não, eu posso, a gente pode ver depois o que eu pago. Que é o jeito de vocês começarem a estudar. Eu acho que é o jeito. Tem que estimular essa meninada. Esse nível dá muito trabalho para fazer a revisão. Vai dar trabalho, não é fácil. Sr. Valdo. Então vamos arranjar aí uma daquelas panelas sua com manga assada, que é o melhor prato do mundo que ela faz, é a invenção dela. Então, com isso, eu quero ver quem é que vai chegar lá. Agora, o melhor da história, tem isso. Se ninguém achar nada, eu vou comer na frente de todo mundo e não vou dar para ninguém. Está entendendo? Sr. Valdo. Eduardo,
Aqui na página 17, na trinomiologia, o último item da página 17. Trinomiologia. Alto valor íncito, flexibilidade emocional. Intercompreensão. Poderia ampliar? Aqui, o fato da pessoa desenvolver essa condição, se valorizar mais realisticamente, não através de mecanismos de defesa ou de máscaras, imagens, quer dizer, a pessoa está definitivamente fazendo um autoenfrentamento, está se esclarecendo, a tendência dela é começar a gostar mais de si próprio e gostar mais dos outros. E ela sai de uma variável que é a rigidez. Então ela começa a ter mais compreensão dela própria e também compreensão da problemática dos outros. Por exemplo, você vai observar uma pessoa arrogante e orgulhosa, você vai saber que essa pessoa tem uma criança solitária dentro dela. Então, aquela arrogância, aquele orgulho, aquela coisa toda, para de te incomodar. Porque você começa a entender aquela consciência. Quer dizer, ela não tem outra estratégia dentro dela, outra alternativa, para poder, mental ou de sinapse, para poder entender o que está acontecendo com ela. Então é fácil você adotar uma máscara. É muito mais fácil você adotar uma máscara do que você fazer o autoenfrentamento. Então você pega isso, desde a adolescência. Você vai lembrar dos seus amigos que eram, como é que chamava? Lá em Criciúma a gente falava que era meio pancadão, né? O cara meio mitidão. Então, metido, tá? Então aquela estratégia, é uma estratégia psicológica. Não é uma falta de conhecimento. A pessoa se acha, né? Se acha. O pancadão é aquele de andar anserino. É igual o homem que anda igual a mulher que já deu muita luz. Então, faz isso com os homens. Exatamente. Isso, é um anserino. Quando eu fazia cursinho no Rio de Janeiro, tinha um colega nosso que a gente ia perguntar para ele: ei, cara, como é que você foi na prova? Aí. Não, aí, maneiro. É a linguagem de surfista. Linguagem de surfista. Então, assim, a pessoa, o que está acontecendo? Uma ignorância. Né? E isso para de te incomodar, porque você começa a identificar isso nas pessoas. E aí, uma outra variável interessante é quando você fica muito tempo sem ir na sua família, e aí você volta para a sua família, para você ver como é que está o pessoal. E a hora que você chega lá, você olha, puxa... E aí você começa a entender, né, como é que era o seu tio, o seu irmão, os seus amigos até, pessoas que estavam junto com a família, pessoas próximas, e que você na época não tinha essas ideias. Né, você acha que o acesso à informação pode romper essa rigidez? Eu acho que é uma série de fatores, tá? Mas uma coisa que ajuda muito é a extroversão, porque a pessoa introvertida e tímida, ela perde a oportunidade de receber crítica. Então ela se poupa, ela poupa demais a si própria e acaba perdendo interações onde ela teria muitos ganhos. E teria oportunidade de realmente melhorar. A gente não melhora com elogio, a gente melhora com crítica. E o tímido perde a oportunidade de receber crítica, porque ele não se expõe. E tem o outro lado, que é a exposição excessiva, que também é um mecanismo de defesa, normalmente do orgulhoso, que quer mostrar, quer aparecer, quer estar o tempo todo. Então também é um viés que precisa ser corrigido. Mas é mais fácil você corrigir isso mantendo a extroversão do que, por exemplo, você está tímido, cair em depressão, por exemplo, é uma reação, né, comum do... As duas coisas têm como base o complexo de inferioridade. As duas. Tanto de superioridade como de inferioridade. Tem uma desconexão consigo própria. Isso que existe, uma desconexão. A pessoa não está conectada com a própria realidade. Então ela passa a viver, às vezes, momentos de outras realidades, pensamentos de outras pessoas. E isso começa a pautar a vida dela. E, na verdade, o que está acontecendo? Um vazio que não se preenche. A pessoa não se enxerga. E na questão do alto valor e flexibilidade, isso traz mais flexibilidade emocional e a intercompreensão, facilita a intercompreensão. E não tem nada de bonito, de romântico, de bacana, tem de realismo, tem de compreensão, tem de sinapse. E recentemente eu fui fazer um laboratório lá da Araci, um serenário,
E é engraçado que quando fala em serenário, você imagina que vai chegar lá e, né, você é o serenário, né? Você vai, né? Pô, vou ficar lá, ficar serenos, igual aquela propaganda, né? Aí eu cheguei lá na sexta-feira, foi uma pancadaria, um processo, o que está acontecendo e tal, e o bicho pegando, está aparecendo ECP1, é um ECP1 aqui, o que está acontecendo? Eu sei que foi uma injeção endovenosa. Agora, a melhor da história é que agora nós temos aquele gatinho, um gato branco que está lá no gatil. Ele sai, vê o povo, ele de vez em quando mia para a turma que chega, recebe carinho, aquele negócio todo aí, bem exposto. E ele dorme também lá. Agora, ele é chamado de sereninho. Mas veja, ele muda completamente na hora de você dar comida para ele. Ele derruba a vasilha, não deixa você colocar a comida para ele, nem nada. Acabou a serenidade dele. De modo que eu conheço um monte de sereninhos por aí assim. É justamente isso aí. Então, o que acontece? No serenário, pelo menos o relato da maioria dos serenautas, a gente conversou muito lá com o pessoal, é que essa questão realista precisa vir à tona. E é isso que pacifica. E o movimento que a gente faz normalmente é de buscar uma pacificação externa. Você quer ouvir uma música, relaxar e tal, e o bicho com você pegando. Então, quando você entra no serenário, é esse bicho que está pegando que vai vir à tona. E aí que entra o processo do autoenfrentamento. E a hora que você sai do laboratório, é que você vai entender um pouco do que quer dizer o processo da serenidade. Baseado na realidade, e não numa ilusão, ou naquilo que você supõe ser, né, uma pacificação. A coisa é muito real. Foi nesse momento que me veio essa ideia, né, de que o amor nasce do esclarecimento. Tanto o amor próprio quanto o amor da dupla evolutiva. Ele nasce do esclarecimento, não é do amor romântico, não é da imaginação, do sonho, a coisa é muito real. Falando quanto a essa parte íntima que você coloca, a última pergunta. Da neosinapsologia, poderia ampliar justamente isso, as paraneosinapses fixadas no padrão homeostático intermissivo pessoal, facilitando a percepção do alto valor íncito. Página 17. As paraneosinapses fixadas no padrão homeostático intermissivo pessoal, facilitando a percepção do alto valor íncito. Essa técnica do padrão homeostático de referência é uma técnica que a gente trabalha no curso de higiene consciencial, que é justamente ajudar o aluno a identificar o padrão dele de curso intermissivo. Então, naquele exemplo que a gente deu aqui da pessoa que tem uma depressão light, que tem um mal-estar íntimo crônico leve, mas que ela levou a vida inteira e acha que aquilo é assim mesmo, tal, aquilo de maneira nenhuma é o padrão homeostático dela. E na hora que ela faz o desassédio, que limpa, que melhora, que a cabeça volta ao que era, ela pode chegar num padrão próximo do curso intermissivo. Então, esse padrão homeostático de referência, isso a ideia é o aluno, nós, fixarmos esse padrão para ser a sua expressão no seu dia a dia, a sua expressão padrão. E normalmente a gente não usa essa expressão. E volta naquele assunto da assimilação. A pessoa às vezes está assimilada e acha que ela é aquilo. E isso é seríssimo, porque leva a doenças, as doenças psiquiátricas, os processos todos de distorção cognitiva, que começa onde? Lá atrás, com uma distorção cognitiva, com uma assimilação, algo que ela não percebeu, e a coisa vai numa bola de neve, e daqui a pouco está lá a pessoa doente. Ah, ficou doente, poxa, que coisa. Mas vai entender a doença. Lá atrás tinha orgulho, tinha uma crença nuclear, que ela não tinha valor, uma fofoca, uma mentira, um negócio, um fato distorcido, mal contado, a pessoa se vitimiza, cai, liga os gatilhos todos, entra consciente e caiu. Então, perdeu o padrão homeostático de referência, entrou numa pensanidade torta, e aí lá na frente bate a cabeça. Aí você está descrevendo ampliamente o que é a estrutura pensênica. É a questão do padrão homeostático de referência. Então, aqui a gente colocou na neosinapsologia, né, facilitando a percepção do alto valor íncito. Como é que você vai identificar o seu amor próprio, o valor que você tem, se você está assimilado, assediado, ou tem uma distorção afetiva? Você não percebe a sua, né, realisticamente como é que você funciona. Então, a cabeça está com um ponteiro torto, né? Professor Valdo, tenho 36 anos, estou separada e tentando organizar a vida financeira. As pessoas me tratam de maneira reservada. Pensa que sou homossexual. É uma mulher que está falando, então é lésbica, né? E isso me agride no convívio social.
Sei que não me interessa. Percebo que elas poderiam ser melhores comigo. Isso afeta a minha autoestima. Quero eliminar esse ranço. Por onde começo? Primeira coisa, arranjar um companheiro, né? Eu acho que a saída é mais óbvia que tem. Tem muita gente na Terra, né? O problema é esse. Você está moça, 36 anos, todo mundo está vivendo 100 anos. Pensa nisso, o que é que você vai fazer daqui para frente. Mas o caminho é por aí. E outra coisa, não entra na onda desse processo do lesbianismo, de estar pensando mal dessa turma, não. Porque geralmente nessa área sexual, assédio é mais sério. Pois é, e cuidado com a internet, chats, etc. Sinergismologia, página 17, primeira linha. Poderia explicar o sinergismo, alto valor íncito, TENEPS? Esse sinergismo é bem interessante, porque quando a pessoa começa a entender melhor. Perdão. Então, esse sinergismo ele é bem interessante porque nesses momentos em que a pessoa está fora do padrão homeostático de referência dela, ou está assimilada, não conseguiu desassimilar, está numa situação ali desfavorável momentaneamente, pode ser uma espécie de um mantra pessoal, ela lembrar dos próprios valores, lembrar da sua integridade, da sua individualidade, da sua consciência. E na TENEPS, a pessoa faz rapport direto com a equipe extrafísica, com os amparadores. E aí faz esse sinergismo, que aí a consciência retoma o processo da lucidez e se esteve numa condição de assistido ou de receber assistência, ele já muda para a condição de assistente e faz a assistência necessária. Em Crescendologia, página 17, poderia comentar o crescendo, amor próprio, amor duplista, amor universal. A questão do amor próprio é aquilo que a Regina, que a gente comentou aqui na revista, né? Hall, deixa eu pegar o nome dela. Aqui. A Gisele Hall, ela coloca essa questão da pessoa começar um relacionamento, mas lembrar que ela precisa se amar primeiro. Então aquela ideia da metade da laranja, né? Que é um troço totalmente equivocado, né? Então, as almas gêmeas, é um troço, um caindo pelas tamancas, o outro todo quebrado, aí junta os dois e faz uma coisa ótima. Isso não existe, né? Então, a pessoa, ela precisa fazer um trabalho com ela própria para ela estar bem. Quer dizer, você tem que estar bem inteiro para entrar num relacionamento que vai ser frutífero e não pelas tamancas. E aí entra a questão da metade da laranja também, né? Que é uma crítica à música do Fábio Júnior, né? Que ele fala da metade da laranja. Então o negócio é a laranja inteira. Cultura geral. Então é a questão da laranja inteira. A pessoa está íntegra, ou está fazendo força para corrigir, né, as suas próprias questões aí. Eduardo, Marilza. Olá, Marilza. Por favor, em Parapatologia, página 17, eu gostaria que você explanasse mais, aprofundasse esse diferencial que é para as pessoas, que é a essência evolutiva dos valores extrafísicos. Isso faz uma diferença muito grande para quem tem ou não tem esses valores. Aqui, o que acontece? Você pode fazer uma análise do saldo da sua vida, tá? Então, por exemplo, a pessoa deu muito valor à vida humana, excessivo valor à vida humana, aos valores humanos. E isso facilmente coloca a gente muito fixado ao corpo físico, ao soma, às questões materiais. E, enfim, de maneira alguma isso quer dizer que a pessoa tem que ignorar a vida humana e inverter aqueles 75% que o professor Valdo coloca, né? De você dedicar 75% à vida humana e 25% ao processo extrafísico, multidimensional. Durante, por exemplo, a sua vida ativa financeiramente, né? Sua vida ativa financeira. Mas os valores extrafísicos, para o intermissivista, ele precisa fazer um download desses valores, né? Identificar os valores, lembrar das suas projeções, lembrar dos amparadores, lembrar do investimento que é feito na pessoa durante a vida, para não comer bola, para não deixar furo. E eu coloquei uma frase, que é a questão do curso intermissivo, honrar, não sei onde é que fica.
aqui, o ato de honrar o curso intermissivo, na própria parafatologia. Isso, a pessoa precisa identificar bem isso, porque ela está na vida humana provisória, ela está numa condição momentânea. O definitivo não é aqui, o definitivo é lá. E você foi escolhido para fazer um curso intermissivo. Então, e aí? Você está dando valor para isso? Aqui, na vida humana? Então, o ato de honrar o curso intermissivo é naqueles momentos, por exemplo, de crise, momentos difíceis, e nos momentos assistenciais, é algo para a pessoa fixar isso no dia a dia, né? Não esquecer desse detalhe. Você pode lembrar de uma projeção, um amparador seu, uma conversa que você teve com o seu amparador, né? Trazer isso, associar aquela conversa com outros fatos do seu dia a dia, o que eles quiseram dizer com aquela interlocução com você no extrafísico, e fazer aquilo que também que o professor Valdo comenta, que é tentar pensar mais como consciência, menos como consim. Eu sei que não é fácil aqui na vida humana, em função da sobrevivência, em função dos problemas, né, naturais da vida humana, mas na hora que você vai fazer o estado vibracional, que você vai mexer com energia, lembrar do curso intermissivo pode potencializar, você ajusta o ponteiro da cabeça para atuar de uma forma menos fixada na vida humana e mais multidimensional. Muito bom, muito obrigada. Professor Valdo, como distinguir mega euforização do parabanho energético? A mega euforização, ela pode ser mais da pessoa, ou seja, da consciência humana, propriamente dita. Ela chega dentro de um nível de alta euforia pelas condições que ela mesma consegue com ela. Não precisa de ter uma consciência fazendo isso com ela. Ela arranja, ou ela compõe, ou ela instala um estado energético, ou holossoma, ou um campo energético positivo de euforia. Por isso que a pessoa pode ter a Primener, que é a primavera energética, e chegar no processo até do Cipriene, que é uma condição de repetição e em ascensão ascendente com várias Primeneres. Agora, outra coisa é o parabanho energético. O parabanho já significa que é uma energia que vem de fora sobre a gente. Então você nota que aquilo não é seu. E outra coisa, geralmente é uma coisa inesperada, é diferente da mega euforização, que ela vem aos poucos. Agora o parabanho não, é uma chuveirada na hora com energia e você sente o reflexo positivo daquilo sobre você. Agora, sendo para, quer dizer, mostra que é energético, extrafísico, de amparador, de alto nível. Então, há uma diferença entre uma coisa e outra. A mega euforização, a gente pode instalar um campo que as pessoas que participarem do campo podem sentir. Agora, no parabanho, há um processo que às vezes você sente, você estende aí a energia, ela pega os circunstantes, o povo que está ali. A turma do entorno da pessoa naquele momento evolutivo. Agora, gente, hoje eu queria comemorar com vocês aqui, dar umas palmadas numa pessoa que está com seus 17 anos e que é uma grande voluntária, faz uns 30 anos que ela trabalha comigo, fora de série. É a Pilar. Quem estava vaiando aí parece que é uma rima, né? Foi isso? Foi você? Foi você? Não sei quem foi o delator. Mas eu quero dar uma palavra. Eu quero dar uma palavra assim, de agradecimento ao meu estado eufórico hoje, em relação a vocês todos, sabe? A toda essa turma que eu encontro aqui diariamente, intrafísica e extrafísica. Então, meu sincero agradecimento. Não, mas tem uns aí que tiram partido das suas coisas. Ele não está aí hoje, não? Ele está todo dia aí. Faz parte do serviço aí. Um dia faz parte do trabalho. Eu vou cobrar dele isso. Que negócio é esse? Mas muito obrigada a todos. Tá. Edu. Oi, Mauro, estou aqui, tá? Pode falar. Como a Tânia não veio, eu vou te dar parabéns pelo verbete, tá? Mas eu quero comentar o seguinte,
esse fato da autoestima. Nem todo caso de baixa autoestima na infância e na adolescência se enquadra dentro da questão de uma família, às vezes funcional, da consciência sentir mal. A síndrome do estrangeiro, ela não está caracterizada dentro desse caso. Questão da paragenética. É diferente. Então, eu sugiro você colocar, porque senão a pessoa pode se enquadrar equivocadamente dentro desse quadro de que o problema é com ela, é com o entorno, e não é. É uma síndrome de abstinência do curso intermissivo, que a senha é a multidimensionalidade. Falou isso, a pessoa alinha a rota e acabou o problema, e ajusta, e o alto valor inato vem à tona e tudo funciona. Então, eu sugiro essa complementação, porque, como eu recebo muito feedback disso, desses quadros de infância, às vezes famílias super estruturadas, com a pessoa recebendo afeto, nem todo caso é de desafeto, sabe? A gente quis dar força para esse tipo de acontecimento que a pessoa ignora na fase adulta. Ela deleta o inventário pessoal. Ela fica só com as observações pós-conscienciologia, sabe? Então, entrou na conscienciologia e tal, no estágio vibracional, mas ainda não deu aquele ajuste, aquela corrigida. Mas, beleza. Eu acho que cabe, porque o teste terapêutico da síndrome do estrangeiro é a multidimensionalidade. Falou nisso, falou do curso intermissivo, a situação começa a se configurar e se organizar. Então, é bom que deixa esperança para esses que estão passando por esse problema. Obrigada. Sr. Valdo. Sim. Aqui no dicionário, na argumentação, aqui, B. Argumentação no dicionário, só podia comentar para nós o sinergismo subcognição pessoal e autocognição plena? O caso todo é o seguinte: uma pessoa, por exemplo, ela tem pouco conhecimento pessoal, não só às vezes de si mesma, como das coisas. Então, ela chega a um nível que, por exemplo, às vezes chega aqui conosco, que aqui nós debatemos tudo, pesquisamos tudo, investigamos, debatemos, etc. Com isso, ela vai crescendo. Porque antes ela não tinha conhecimento, nem no geral, e nem a respeito de si mesma. Aqui nós estudamos justamente a personalidade, o ego, etc. Tal. Então a pessoa começa a crescer. É aí que vem o sinergismo. Aquilo que ela não conhecia, pouco a pouco, cede lugar para um conhecimento. E ela muda, a pessoa muda. Aí é uma mudança de temperamento também. Na hora que há essa mudança, a pessoa muda o modo de ser, o cabelo que ela usava se for mulher, entende? Tem gente que muda o cabelo aqui, de vez em quando muda o penteado. Ela usava aquilo 15 anos, uma hora para outra muda, entendeu? Então, isso tudo faz parte desse sinergismo, subcognição. Subcognição quer dizer uma cognição pessoal baixa, inferior, que está rudimentar, que precisa de ser ampliada, aprofundada, melhorada. E a autocognição plena, a hora que a pessoa começa a entender mais a autoimagem que ela tem de si mesma, como é que é. Então ela fica mais coordenada com a realidade da vida humana. Ela começa a ter uma ideia da sua própria, entende? Aparência, o seu modo de ser, de acordo com aquilo que o povo pensa dela. Então ela vê quais são os trafalhos que ela tem, os trafalhos que ela tem, os trafais que ela precisa de conquistar. Enfim, ela chega nesse nível da autocognição plena. Ela tem uma convicção, um conhecimento de si própria, bem próximo da realidade que todo mundo pensa. Então, por exemplo, esses cursos nossos, do jeito que é, 40 manobras, com 5 cobaia, esses da Conce, todos eles ajudam. Esse, por exemplo, aí do Apex, do Loche, você está entendendo, que é o balanço existencial, isso tudo é muito importante. Nós podíamos dizer que isso também é um crescendo? É o quê? Que é um crescendo? É um crescendo. É um crescendo. Não há dúvida que é. O sinergismo aí do caso é um crescendo aqui também. Mas o que é importante é o seguinte, que aquele conhecimento que a pessoa tem, o básico, que criou aquele pouco da subcognição da pessoa, ela não vai perder. Ela amplia aquilo. Por isso que é um sinergismo, porque aquilo é ampliado. Entende? Então a pessoa, por exemplo, ela conhece si própria
vamos supor aí, 40% da realidade dela. Tem muita gente, é só olhar que você vai ver, tem muita gente assim. Agora, com o passar do tempo, ela já vai ter um conhecimento de si mesma de 70%. Agora, quase sempre 20%, 30% final para chegar a 100%, a maioria não tem, porque não tem desenvolvimento para si. Se tem, pela retrocognição, ela começa a conhecer a si mesma melhor, em outro nível, o patamar é diferente. Olha o grau que sobe aí na história devido ao processo de parapsiquismo. Então a gente tem que lembrar, não se pode exigir que uma pessoa conheça inteiramente a si mesma. Tem que ir até lá pelos 75%, 80% só. Com 5% eu estou falando. Professor, por isso para atingir realmente a autocognição plena, tem como base a autopreservaciologia? Você tem que preservar os fatores positivos da sua vida, da sua personalidade. E ampliar tudo que você puder para melhor. Esse é o caminho. É o jeito. Agora, sem assistência, ninguém chega lá. Uma pessoa que quer desenvolver a si mesma tem que pensar nos outros. Esse que é o paradoxo mais sério, talvez, da vida humana. Então, todo mundo quer melhorar a si mesmo só puxando brasa para si próprio. E não pode, ela tem que dar o peixe para os outros. É isso, por isso que é a interassistencialidade. Esse verbete, como eu disse antes, o argumento é mega assistenciológico. Aqui tem paradoxo, o verbete. O paradoxo da autovalorização real, libertar a consciência de pensar somente em si. Agora, tem muita coisa para a gente estudar devido àquilo que eu estava falando. Por exemplo, a polimatia interassistencial, a preservação interassistencial. Entende? Estuda aí dentro. O problema, por exemplo, da mega-assistenciologia. Isso, co-assistencialidade, tudo está aí no verbete. A pessoa vê. Valdo, tem uma questão aqui na página 19, que é o item 10 das distorções, que mostra bem a pessoa que não... O que acontece, né, em termos de confusão com relação ao valor próprio, né? A pessoa não saber omitir a própria intimidade em alta exposição excessiva. A pessoa, ela não dá o valor próprio, né, a si mesma, e as coisas que são íntimas dela, coisas pessoais, particulares, como para ela sem valor, ela expõe isso de uma maneira equivocada, imatura, e não tem a questão da preservação, né, que tem tudo a ver, sincronicidade com o dicionário, a preservação própria, né, da pessoa. Ela acha que ela está sendo fechada demais, por exemplo, distorce essa noção, mas a preservação da intimidade é essencial. A pessoa precisa saber, né, dar valor para a sua própria intimidade. Professor Evaldo, aqui no B. O senhor pode falar um pouquinho mais da relação que tem essa estilística que o senhor utiliza para fazer o argumento do dicionário com o curso intermissivo? O problema todo é o seguinte: no curso intermissivo, nós todos andamos estudando os detalhes mais evolutivos possíveis de tudo. Agora, dentro do processo da comunicologia, quanto mais nós estudarmos as coisas com profundidade, para dar clareza, concisão e aumentar o conteúdo da comunicação, melhor. Então, o que eu fiz aí? Eu nunca escrevi, você sabe que eu tenho mais de 60 livros publicados, mas eu nunca escrevi um texto, quer dizer, uma redação igual essa do dicionário. Então, eu estou trabalhando com ele já faz alguns meses para fazer uma redação específica que eu possa atingir a pessoa e, até um certo ponto, até espicaçar, fustigar, desafiar o leitor e a leitora com isso aqui. Agora, ele foi feito, então, tudo objetivando essa meta. Entende? Agora, eu não sei se eu consegui, eu preciso de ver depois que eu ficar pronto e ver a minha turma aí que já
Nós temos muito bons resenhadores, heterocríticos, de alto nível para fazer revisão. Então, eu já selecionei mais ou menos 10 que eu vou dar o livro de 900 páginas para cada um, com os dados todos para pedir isso. Agora, depois de publicado, fica fácil a gente expor aqui para vocês tudo que tem na técnica que eu estou usando. Agora, ó, não tem nada aqui que não tenha técnica. E outra coisa, às vezes, eu não estou a meu favor, eu estou contra mim. Dá muito mais trabalho fazer isso do que se eu escrevesse fluentemente, sem pensar em nada. É porque eu já me utilizava desse tipo de técnica para fazer as minhas peças lá como advogado. Para uma forma mais argumentativa e até persuasiva, eu já usava isso instintivamente. Você precisa de mais disso, porque eles usam um negócio de séculos aí para trás. Então, o juridiquês está muito atrasado. Sim. Então, precisava de colocar isso mais claro. Outra coisa, a advocacia que precisa mais disso que eu disse, ou seja, precisa mais de clareza. Por quê? Não pode ter nada que seja confuso. Se escrever alguma coisa, qualquer ditado, contexto advocatício da jurisprudência, ele não pode ser ambíguo. Uma vírgula, às vezes, tem um valor extraordinário dentro do processo. Aquilo muda tudo. Um veredito, por exemplo, você tem muito cuidado com a pessoa vai escrever. E assim são as alíneas de contrato, qualquer coisa, a advocacia toda, ela envolve esse problema todo. Então é muito sério isso aí. Agora, é lógico que isso que eu estou fazendo aqui não é para qualquer temperamento. Se a pessoa não tiver muita paciência, ela jamais faz nem a metade disso que eu estou fazendo nesse dicionário. Dá muito mais trabalho do que fazer a enciclopédia do jeito que é. A enciclopédia eu fiz um template, uma fórmula, é uma chapa. É só seguir aquilo que a pessoa chega lá. E outra coisa, sempre já tem coisa escrita, porque ela tem 70 divisões, 70 bases. Esse aqui não, tem no máximo só 7. Mas é muito mais assistencial essa técnica, né? Esse é muito mais no ponto. Muito mais difícil, ele é mais, o processo é mais conciso, é mais claro, objetivo. E outra coisa, a gente procura resumir cada argumento um por um. E outra coisa, dicionário já sabe, dicionário de argumentos. Isso é a coisa mais rara. Você arranjar dicionário de argumento, que argumento é uma das coisas mais bravas que tem. Você está defendendo um ponto de vista, uma opinião, um construto. Como é que fica? A situação é séria. Então, veja bem como é que é isso. Agora, você vai, a hora que a gente publicar, você vai gostar de ver as técnicas que eu uso. Tem muitas que não são usadas por aí. É coisa mais rara. O que eu tenho aqui dentro do processo todo. É muita coisa nova. Até dezembro eu acho que eu publico o livro, certinho. Eu tenho que publicar pelo menos o primeiro volume para me ver depois o resultado, para ver se eu faço mais. Agora, nem eu sei atualmente quantos verbetes são, porque vai de 1 a 3 páginas cada verbete. É com 4 a 7 divisões cada verbete. Entende? Agora, por exemplo, eu já sei de certas coisas que eu vou colocar lá também, os totais estatísticos dos verbetes, só para clarear mais ainda para a pessoa. Por exemplo, tem a palavra que tem 7 afixos. Ela é enorme. E tem 7 afixos. Tem várias coisas assim. Tem um outro verbete que tem 5 enumerações numeradas. Então eu vou colocar toda essa estatística diferente para a pessoa procurar ver o que é. Para ajudar, né? Para ver se clareia mais. Agora, tudo é um processo de redaciologia. É a ciência da redação. Nós temos que estudar por aí. Agora, para chegar nisso, vai ajudar todo mundo. Por que é que eu estou escrevendo isso desse jeito? Para ajudar os verbetólogos. Mas não é só o verbetólogo. É o autorado, são os autores.
Até agora nós temos lá no Holocico 53 autores nossos que já publicaram livro. Eu desejaria levar para uns 500. Até agora nós temos 134 verbetógrafos na enciclopédia. Eu desejo chegar a 500. Então, esse processo de ver como é que junta as palavras, as letras, as sílabas e os parágrafos, é a redaciologia que nós estamos tentando expor. Entende? Vamos ver como é que fica. Nós aqui hoje temos tudo à mão. O Holocico, por exemplo, já está com 600 dicionários. Né? Como é que fica? Pois é, não. 600 que eu estou falando assim, se você pegar só os textos que tem diferentes. Nos 6.000 tem isso, porque nos 6.000 também tem uma série de repetições, duplicados. Mas veja, isso é muita coisa. Eu, quando tinha 100 desse jeito, era o máximo da minha vida. Mas eu já vim com centenas de dicionários para a minha biblioteca. Essa base lá dos 6.000 era muita coisa minha, que já havia. Entende? Mas agora não é só isso. Nós temos as enciclopédias, a gente tem esse acervo que já tem, está chegando para 1 milhão, já tem mais de 800 mil artefatos de saber na holoteca. Isso vai ajudar todo mundo a fazer a redação. Então, viva o autorado. É isso. Agora, ó, eu gostei muito do seu verbete, nós esperamos mais ou menos uns 200 por aí afora, tá certo? Olha isso. Os nossos comerciais, por favor. Obrigado. Hoje tivemos 79 assinaturas no livro de presença, 22 perguntas presenciais, 11 perguntas online e 17 votos presenciais. Os recados de hoje são da Cristina e do Everaldo sobre o curso Teática do Código Pessoal de Cosmoética, a Marta sobre o curso Introdução a Proexis, a Rosa sobre o programa Verbetografia e o Tiago sobre o curso Teoria e Prática da Inversão Existencial. Agora com vocês, a Eliana, com o programa Amigos. Boa tarde. Hoje o professor Valdo falou bastante sobre, nesse instante, sobre o holociclo, né, a importância dele, 6.000 dicionários, sobre a importância do autorado, e eu me dei conta de que o programa Amigos está ampliando seus negócios, porque além de ser participante do programa Amigos da Enciclopédia, agora também você é participante do programa Amigos do Dicionário de Argumentos da Conscienciologia. Porque este programa, ele é a base, ele é o arrimo financeiro de toda a produção dessas mega GESCONs. Então a gente quer convidar mais uma vez, você que ainda não é amigo, se torne amigo, venha participar desse mega empreendimento. E você que está com a sua assinatura vencida, dá uma olhadinha com cuidado e, se possível, renove o mais rápido possível. Quem é de fora é só ligar para o CAEC, 45, código de área, 35 25 26 52, e quem é daqui ou está visitando, é só passar na recepção do CAEC. Muito obrigada. Olá, pessoal, boa tarde. Então, dentro da temática de hoje, do verbete do Eduardo, a gente também vai aproveitar para divulgar o curso Código Pessoal de Cosmoética, Teáticas do Código Pessoal de Cosmoética. Esse curso, que é um curso que acontece em 2 módulos, o primeiro módulo vai ser daqui a uma semana, entre o dia 23 e 25 de março, e o segundo módulo entre o dia 25 de maio a 27. Tem como principal objetivo ajudar as pessoas a implantar de uma forma teática o Código Pessoal de Cosmoética. Esse curso tem vagas limitadas, são apenas 20 participantes. Então, quem quiser ter maiores informações sobre o curso, por favor, entre em contato com a recepção do CAEC no 45 3525 2652. A gente aguarda vocês lá. Obrigado. Boa tarde a todos. O convite em nome da Apex para quem quer ingressar os conhecimentos da Conscienciologia pelo viés da Proexologia. A Apex está ofertando o curso Introdução à Programação Existencial, que será ministrado online no período do dia 27 de março até o dia 1º de junho. As informações e inscrições podem ser feitas pelo site www.apexinternacional.org ou você pode também encaminhar um e-mail para contato@apexinternacional.org.
As aulas serão disponibilizadas online para que o download seja feito, e você também terá tutoria, você será acompanhado pelos professores com relação às suas dúvidas ligadas aos temas abordados. Obrigada e até logo. Boa tarde a todos. Para lembrar vocês que na próxima quinta-feira a gente dá início ao programa Bibliografia EAD. A aula inaugural vai ser de 7h30 às 9h30 da noite, agora na próxima quinta-feira. A gente pediu aqui, convidou o Tiago André para falar alguma coisa a respeito do aproveitamento dele lá no programa Bibliografia. Bem, o programa Verbetografia me ajudou bastante em termos de qualificação da escrita do verbete. A equipe é bastante profissional, já está bem preparada para ajudar o pessoal a escrever os verbetes, né? E agora eu acho que é bem interessante aproveitar essa oportunidade do fato de ser no modo EAD, né, de educação à distância, porque não precisa, é mais fácil para quem não está em Foz agora se dedicar à escrita do seu verbete. Então acho que vale muito a pena. Quem já escreveu o verbete também não fez o curso, vale a pena também fazer para qualificar essa escrita, né? Obrigada, Tiago. Então a gente espera vocês. O contato para inscrição é com o CAEC pelo telefone 45, que é o código de área, 3525-2652, ou pelo e-mail caec@caec.org. Obrigada. Bem, agora eu gostaria de fazer um convite para todos que têm interesse em rever o seu planejamento de vida e rever os seus posicionamentos. A Simvex está oferecendo o primeiro curso de Invexologia no campus de Invexologia, que é a Teoria e Prática da Imersão Existencial. Ele aprofunda na técnica da Invex, né, para quem tem interesse na evolução desde a juventude, mas ele é um curso que também é aberto para pessoas que não são inversoras ou que não tem ainda posicionamento a respeito de qual técnica evolutiva aplica, se aplica Ressex. Tudo isso pode ser, a pessoa pode tirar muito proveito desse curso em termos de revisão dos seus posicionamentos e do seu planejamento de vida. O curso vai acontecer no dia 7 e 8 de abril, lá no campus de Vexologia, próximo aqui do discernimento, da Vila Consciência, na Maria Bubeac. Obrigado. E o verbete eleito para amanhã é inferiorização social. A especialidade conviviologia, a autora, a professora Gabriele Stefanello. Obrigado pela sua presença e até amanhã.